Nunca você deveria falar preço vai subir ou preço vai cair. Muda sua crença para respeitar o fato que o preço pode fazer o que ele bem entender. E vamos colocar uma outra palavra nessa crença que é muito mais saudável. Probabilidade. É provável que o preço suba. É provável que o preço caia. Essa é uma crença fundamental, necessária. Por quê? Bom, primeiro, a gente entende que tudo é baseado em probabilidade e não em fato. O único fato no mercado financeiro, a única certeza é que não existe certeza. Então, como não existe certeza, o preço pode fazer o que ele bem entender. Nós vamos sempre colocar um stop para proteger nosso capital. Mas, nunca entraremos no trade se não tivéssemos uma evidência que é provável que o preço suba ou é provável que o preço caia. Isso é o trabalho do nosso gráfico de análise técnica. Por exemplo, Mimalek 72 no Ficube. É muito provável que o preço suba. Mas não sabemos que Mimalek falha também. Então essa crença é muito saudável. Porque deixa a gente entrar no trade e também deixa a gente respeitar as probabilidades. Ligado com a crença saudável, que eu preciso procurar e operar somente em condições técnicas favoráveis, em vez de falar preço vai subir ou preço vai cair, que são afirmativos, é melhor simplesmente acreditar numa condição técnica favorável. Isso combina com a crença saudável anterior. Eu reconheço no gráfico uma condição técnica favorável. O que significa isso? Que eu tenho evidências de um risco pequeno e tenho evidências de um forte movimento para cima ou para baixo. Então, simplesmente olhando, procurando e operando as condições técnicas favoráveis, e o gráfico vai mostrar para a gente que é permitido fazer o trade, porque todos os pré-requisitos do trade são satisfeitos. Muitas vezes nós olhamos no gráfico e achar que o preço já foi longe demais. Ou o preço já esticou fora da banda de Bollinger. Ou o preço já chegou no teto de vidro. Ou o teto já chegou no alvo da Fibonacci extensão. E assim nós colocamos no gráfico o que nós consideramos alvos para o preço, mas nós associamos esses alvos com limites. Isso é um erro psicológico nosso. Nós planejamos o trade e nós colocamos no gráfico indicações de alvos, riscos, calculamos a relação risco-ganho, operamos na direção da tendência maior, mas convertemos tudo isso para uma outra crença disfuncional, que o preço tem limites. O preço já foi longe demais, o preço bateu no alvo, o preço esticou fora da banda e agora o preço precisa corrigir. Mas já aprendemos que o preço pode fazer o que ele quiser. Então é errado acreditar que o preço tem limites. Nós desenhamos alvos no gráfico, mas o preço não sabe quais são os alvos. Ele não lê o gráfico e ele realmente não tem limites. O problema de acreditar que o preço tem limites é que nós desconsideramos a tendência. Nós não acreditamos mais na tendência e nós começamos a procurar o quê? Reversão. O preço tem limites, então ele tem que reverter. E nós sabemos que no longo prazo, quem opera reversão ou tenta de fazer isso, não vai sobreviver. Então, preço tem limites, você tira da sua cabeça e trabalha muito na questão que o alvo do seu trade não é o limite do preço. Mas nós temos um trade system muito eficaz para mostrar os nossos alvos, nossa direção e nossa força. Isso é baseado em separação fiel cubo.
Então, quem conhece o nosso trabalho sabe que nós desenhamos linhas no gráfico, separados por fiel cubo dividido por 2, e fica de boca aberta quando o preço realmente faz uma reação nessas linhas. Então, nós temos um Trade System para avaliar a relação risco-ganho, direção e força. E quando chegamos no alvo, nós prestamos atenção. Realmente poderíamos ter uma reação. Mas como o preço pode fazer o que ele quiser, precisamos também respeitar o fato que a tendência poderia continuar. Quando nós identificamos alvos no gráfico, são lugares onde nós vamos prestar muita atenção no comportamento de preço. Mas mesmo assim, nós vamos seguir o que o preço fizer depois. Se ele chegar no alvo e continuar na tendência, nós vamos continuar com ele. Se ele chegar no alvo e mostrar evidências de falta de força ou de reversão mesmo, podemos sair do nosso trade ou manipular nosso tamanho de posição para diminuir o risco. Né? Então, preço tem estrutura sim, é o fractal 5,3. Os fractais 5,3 são separados por fiel cubo e o preço tem essa característica de respeitar os limites Phi-cube. Tudo isso é a base do curso Descobrindo o Preço. Então eu não quero dizer que o preço tem limites, ele não tem limites, mas ele realmente tem uma percepção de separação fiel cubo e é muito importante prestar atenção quando o preço chega nesses níveis. Muitas dessas crenças disfuncionais sobre preço são realmente ligados na questão de procurar reversão em vez de acreditar na continuação da tendência. Então, quando você fala preço tem limites, você está também pensando preço já caiu demais. O preço tem que subir. Quantas vezes você quer comprar um papel, seja o que for a razão, e ele cai, e você fala, agora está na hora. Agora eu vou comprar, porque ele já caiu demais e agora precisa realmente subir. Quantas vezes já fez isso? É muito mais provável fazer isso porque nós gostamos de comprar. Não estamos acostumados tanto, o público em geral, não está acostumado de vender descoberto. Os profissionais, nós fazemos isso todos os dias. Mas o público em geral gosta de comprar. Então, ele procura aquele preço mais baixo. E chega lá no fundo, ele fala, não, o preço já caiu demais, cara. Agora tem que subir. O que está fazendo? Procurando reversão. Quem opera reversão perde todo o seu dinheiro. Cada vez que nós falamos que preço tem que fazer alguma coisa, ou já foi longe demais, vamos lembrar que o preço pode fazer o que ele bem entender. Ele faz sempre o que ele quiser. Vamos respeitar o fato que ele tem autonomia. Nós não vamos controlar o preço. Então, tira essa ideia que ele tem que fazer alguma coisa, ou que ele já foi longe demais. Se ele quiser, ele continua. Aliás, é muito mais provável que ele continue mesmo, porque quando o preço entra em tendência, isso é a melhor condição técnica para ganhar dinheiro. Os profissionais sabem disso e eles agem para fazer a tendência continuar mesmo. Então, quando o preço está caindo, nós temos que acreditar na continuação da tendência. E lembrar o que Forrest Gump falou. Preço em tendência de baixa pode ir até zero. Eu acho que eu já falei sobre essa história de açúcar nos anos 70 nos Estados Unidos, quando estava em 130 dólares e caiu para menos do que $1 um ano depois. E cada vez que o preço caía, o mercado achava que era barato demais, que estava na hora de comprar, que o preço já caiu demais e agora tem que subir. Achavam isso quando o preço caiu de 130 para 110. Acharam isso quando o preço caiu de 110 para 80. Achava isso quando saiu de 80 e caiu para 50.
achava isso quando caía de 50 para 30, de 30 para 10, de 10 para 5, de 5 para 3, de 3 para 2 e 2 para 1. O preço saiu de $130 e caiu para $1. Quem tentou comprar, quem fazia média, quem desrespeitou a tendência de baixa, quem achava que o preço já chegou no seu limite, quem achava que o preço teria que subir, perdeu todo o seu dinheiro e muito mais. Então, gente, vamos respeitar a tendência de baixa e quando o preço está caindo em tendência, fazendo topos e fundos descendentes, vamos pensar na venda descoberta, vamos esquecer a questão de comprar. Comprar em tendência de baixa não dá dinheiro. E do outro lado do gráfico, quando o preço está subindo fortemente e você começa a pensar, preço já subiu demais, preço tem que corrigir. Você já sabe que eu vou falar primeiro, né? Preço pode fazer o que ele bem entender. Ele não tem limites. Ele vai fazer o que ele quiser, independente do que nós acreditamos. É vantajoso acreditar na continuação da tendência de alta, porque essa é a condição técnica mais interessante para um retorno de investimento bom, para medir alvos, para medir risco, e a gente tem bastante momentum, bastante força para acreditar na continuação do movimento. Forrest Gump fala que o preço em tendência de alta pode ir até a lua, e muitas vezes vai. É que ir até a lua é que dá dinheiro, só que nós não acreditamos que o preço pode ir tão longe, né? Sempre estamos olhando no gráfico pensando que o preço foi longe demais. Sabe que eu não gosto muito de análise técnica convencional e tem várias ferramentas que causam a gente pensar na reversão em vez da continuação da tendência. Por exemplo, osciladores, quando eles estão sobrecomprados, sobrevendidos. É um grande erro de análise técnica convencional. Um banda de Bollinger, quando o preço está fora da banda. Tem que corrigir, tem que corrigir. Grande erro também de análise técnica convencional. Então, gente, eu acredito na tendência, eu não procuro evidências de reversão. Eu não gosto de ferramentas que foram desenvolvidas matematicamente para mostrar reversão. Isso aqui é uma grande roubada, uma grande armadilha. Cuidado com isso.